Meu nome é Rodrigo Proknov e eu utilizo desse nome para ser um nome artístico, porque já é um nome diferente, né? Nasci em São Paulo. O que te levou à arte? Eu, desde pequeno, minha mãe ouvia bons discos, né? No tempo dos discos, para quem não sabe o que é disco, depois dê uma pesquisada no Google, né? O LP, o famoso disco, e vocês vão entender o que é disco. Minha mãe ouvia bons discos de orquestras, coletâneas de jazz, música popular brasileira, e desde pequeno fui criado ouvindo boa música. Isso me levou a descobrir a música. Quais são suas referências musicais? Minhas referências musicais tem bastante referências. Eu vou citar algumas, porque senão eu tenho que ficar aqui uma tarde, um dia inteiro falando. Primeiramente, na música popular brasileira, no instrumento que eu toco, que é o violão, eu gosto dos grandes mestres, né? Então eu vou lá, desde lá de trás, lá, Américo Jacomino, Baden Powell, João Pernambuco, Dilermando Reis, né? E Garoto. Essas são as minhas grandes influências, né? E hoje tem diversos músicos atuando muito bem, tocando muito bem, né? Então esses grandes mestres são as minhas inspirações, né? E também, claro, os grandes mestres do violão, né? Paco de Lucia, André Segovia. Essas são as minhas referências no instrumento. Na música é muito maior. Bach, Debussy, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, e assim vai. Como você avalia sua trajetória até aqui? É um pouco até complicado falar de trajetória, assim, mas eu avalio em que sentido? Eu tive uma formação erudita, né? Estudei violão erudito por um determinado tempo, e depois que eu saí da faculdade, eu comecei a estudar composição e arranjo com um maestro chamado José Cândido, conhecido como Zito. E nessa trajetória ele fez ouvir diversos tipos de música e me explicar o sentido de cada uma e o porquê. E ele foi muito fundamental na minha trajetória, porque com ele não tinha preconceito de música. Então a gente ouvia um Pixinguinha, acabava de ouvir Pixinguinha, você ouvia um Bartók, e ele comentava sobre os dois, assim, com muita clareza. Então isso foi muito importante na minha trajetória musical. E sempre dava a visão para mim que o músico tem que compor, tem que fazer sua própria música. Aí por isso que eu agradeço muito a ele, e hoje estou nesse caminho de tocar minhas próprias composições devido a ele. Então minha trajetória musical, eu agradeço muito ao maestro José Cândido, conhecido como Zito. Qual foi a situação mais difícil de resolver relacionada à sua profissão e como você conseguiu solucioná-la? A coisa mais difícil da profissão foi quando você vai falar para os seus pais que você vai estudar música. Isso foi a parte mais difícil da profissão, porque eu queria estudar música e a família tinha outros planos, né? Meu pai queria que eu fosse ser advogado ou engenheiro, que já tem advogado na família, só que para mim eu não queria isso. Então esse foi o ponto mais difícil da carreira. E quando eu anunciei que eu queria estudar música, meu pai falou, então estude, né? Você tem que ser músico. Vai atrás de curso de música e estude. E aí depois, com o tempo, você mostrar que você trabalha, as pessoas começam a te admirar pelo que você faz, né? Então, de imediato, elas não entendem, e depois começam a te compreender, porque vê que você estuda, que você
tem uma rotina, uma disciplina, né? Para tocar um instrumento você tem que ter uma disciplina. E depois, com tudo aí, a família apoiando, tudo ficou mais fácil. Quais são seus objetivos profissionais mais diretos? Eu tenho 2 trabalhos, né? Tenho 2 CDs. Eu tenho um CD com o título de Serra Ponteada, que é um trabalho voltado às minhas composições autorais, e tem um outro trabalho que é em duo, que eu tenho uma parceria com um amigo chamado Gerson Silva. É um duo de violão e saxofone, que tem o nome do CD Ostinato Nordestino. Quem quiser conhecer, só entrar nas redes sociais aí. E tem um trabalho agora que eu gravei com o título de Conversão, que é versões de clássicos, de músicas, de folclore, músicas sacras. Esse disco está para sair agora no final do ano, e tem um trabalho com um trabalho de violões, que inclusive eu vou tocar hoje no Memorial, com o coletivo Contratempo, que é um trabalho de violonistas, que a gente se reuniu para mostrar o nosso trabalho. Então, esse ano eu lanço mais 2 trabalhos e pretendo lançar um trabalho de canções, né? O músico nunca para, né? Sempre está fazendo novos trabalhos. O que mais te incomoda no meio artístico ou mais especificamente em seu trabalho? No meu caso, eu vejo que a profissão ainda precisa ser muito difundida em todo o Brasil. Tem gente que não sabe que um violão toca sem ter voz, né? Que tem essa outra categoria de música. Então isso me incomoda um pouco. Isso é assim, dos aspectos que me incomoda. Outro aspecto seria em questão dos espaços musicais, né? Então, de antemão, já agradeço aqui a todos aqui da TBL, né, por ceder esse espaço e mostrar que tem diversidade no meio da música. Pode vir aqui uma pessoa cantar, pode vir um pianista, pode vir um instrumentista, no caso um violonista, tocar. Então eu gostaria que tivesse mais diversidade, que esses campos fossem mais abertos para toda a população, né? Eu fiz uma apresentação numa escola pública, só tinha crianças, e eu fiquei extremamente admirado porque eu toquei música sem voz, né? Só música instrumental, nenhuma música as crianças conheciam, e todos ficaram para assistir a apresentação. Demorou 1h20, as crianças adoraram. Então eu acho que deveria ter música em todos os lugares. Qual é seu último trabalho mais importante? Meu último trabalho é o Ostinato Nordestino, em duo, né, com o meu parceiro Gerson Silva. É um trabalho que eu estou tocando, interpretando, fazendo arranjo e também dividindo a música com esse meu parceiro, né? E é o meu CD mais novo, tá um CD muito bonito, um CD de violão e saxofone. E quem quiser conhecer é só entrar aí nas redes sociais, colocar Batuta Duo, que vocês vão conhecer o trabalho, tá muito bonito. Qual foi a meta que você não conseguiu atingir e quais foram os obstáculos? Eu tenho a meta de tocar em todo o território nacional, né, em todo o Brasil. Eu ainda não consegui. Eu conheço quase uma boa parte do Brasil, porém eu não consegui devido a não ter apoios, de repente não consegui um edital para isso. Então meu objetivo é conhecer todo o território nacional através da música, né? E espero que eu consiga isso ainda, porque o Brasil é enorme. Você sai daqui de São Paulo, você vai para outro lugar, é tudo diferente. Tem lugar que você até não acredita que está no Brasil pela cultura. Então eu quero conhecer todo o nosso território através da música, através do violão. O que você não faria novamente na sua carreira profissional? Não ter sido mais produtivo. Por exemplo, eu já participei de alguns grupos e eu não registrei isso, não gravei um CD, não fiz vídeos, e foram grupos interessantes na minha vida profissional, que eu não tenho nenhum registro. Então hoje o que eu faço? Tudo que eu gosto, de alguma forma eu registro, ou eu faço um vídeo, ou eu gravo um trabalho. Então, como eu já participei de alguns grupos e eu não tenho registro algum, hoje, com essa tecnologia, eu tento registrar tudo, seja em CD ou seja em vídeo, seja em áudio ou vídeo. Se alguém lhe perguntasse, o que faço para atingir os meus objetivos, o que você responderia? Estude sempre,
Nunca larga o instrumento, porque a gente tem que ficar com ele o tempo todo no colo, estudando, e nunca vai estar bom. Sempre você tem alguma coisa para resolver, né? É um instrumento que, apesar de ser muito conhecido no Brasil, ele é muito difícil de tocar, você tem que ter horas e horas de estudo. O instrumento é um instrumento que você pode tocar de tudo, é uma orquestra, né? Que você coloca num estojo, numa capa, você sai com ela, diferente de um piano, né? Ele é um instrumento portátil. O violão no Brasil está em quase toda a canção brasileira, né? E faz parte de toda a música popular brasileira, tem que ter violão. Então, o que eu aconselho é estudar muito o instrumento. E sobre a carreira artística hoje, aprender a usar as redes sociais, né? Eu falo isso até para mim, saber usar muito bem as redes sociais. Hoje é um mecanismo muito forte, você coloca uma música aqui no Brasil, em São Paulo no caso agora, você não sabe, daqui 3 minutos pode ter um cara do Japão que está comentando que isso aconteceu comigo. Então, é muito importante hoje saber manusear as redes sociais. Você manuseando as redes sociais, tem um Instagram, um canal no YouTube, um Facebook, e sabendo trabalhar muito bem hoje, você consegue ir em diversos lugares que, de repente, no passado você não conseguiria.